O universo de Naruto possui muitos ninjas poderosos, com segredos e técnicas secretas extremamente sombrias que são passadas por linhagem sanguínea ou ensinadas de pai para filho. E claro que tudo isso reforça o poder para a guerra que cada clã tem. A gente pode ver isso com o clã Uchiha, que possui Sharingan, ou até mesmo com o clã Ozuki, que pode se transformar em água. Mas o maior mistério não é qual é o clã mais poderoso, mas sim qual o ninja mais poderoso de cada clã. Então se prepara, porque eu vou responder essas três perguntas. Por que Naruto não tem o sobrenome Namikaze? Qual é o Uchiha mais poderoso, Madara ou Sasuke? E claro, qual o membro mais forte de cada clã do Naruto? Clã Namikaze. E já vamos começar de uma maneira bem polêmica, porque oficialmente não é declarado que a família Namikaze seja um clã, mas é impossível não falar dos ninjas mais fortes de cada clã sem citar o sobrenome Namikaze. Então fui pesquisar o que significa a palavra clã, e segundo o dicionário, clã é um agrupamento familiar comum. Então sim, as famílias podem ser consideradas clãs. E na boa, o membro mais forte do clã Namikaze é o Relâmpago Amarelo de Konoha, Minato Namikaze. Minato é sim um dos ninjas mais fortes da história, e por incrível que pareça, sua família é bem desconhecida. Então fica fácil nomear qual é o mais poderoso, né? Porém, ignorando o fato de não sabermos nada da família dele, a gente pode confirmar que ele foi sim um dos ninjas mais poderosos de Konoha. Além de ser um prodígio e herói de guerra, ele foi o quarto Hokage da Vila Oculta da Folha. Famoso por sua velocidade incrível, o nome Relâmpago Dourado veio daí, pois era possível somente ver um raio amarelo atravessando os campos de batalha gigantesco em um piscar de olhos. Graças à sua famosa técnica, o Hiraishin no Jutsu, que é a técnica do deus voador do trovão. Fora isso, ele criou o Rasengan, foi mestre de um time sede realmente poderoso formado pelo Kakashi Hatake, Obito Uchiha e Arin Nohara, e além de tudo ele se sacrificou para salvar a Vila da Folha do ataque da Kyuubi, selando metade da besta dentro do seu filho recém-nascido, Naruto Uzumaki, que não teve seu sobrenome por um simples motivo. Minato Namikaze tinha muitos inimigos com um rancor muito grande, graças às várias vitórias que ele teve no campo de batalha. Então, Narutinho ia ficar arriscado com o sobrenome dele. Clã Haruno. O clã Haruno é representado em um símbolo diferente nas roupas da Sakura, provando que a sua família tem sim importância. E obviamente, Sakura é a mais forte desse clã. Claro que em alguns filmes ou fillers, sua família, principalmente o seu pai, é mostrado de maneira bem especial, mas não é nada canônico. E obviamente Sakura é a mais forte daquela família. E isso não é pouca coisa não. Se liga na trajetória dela. Sakura Haruno começou como uma personagem que era considerada fraca, mas desde o início do Naruto foi mostrado que ela era mais habilidosa no controle e na precisão do chakra que o próprio Sasuke, que era considerado um prodígio. E a gente vê isso claramente no treinamento de subir as árvores, que ela tirou de letra. E ao longo da série ela cresce muito. Fora que no momento que ela corta seus cabelos mostra muita determinação. E eu sei, essa decisão é algo muito forte e empoderador. Fora que ainda ela foi treinada pela Tsunade Senju, que é a quinta Hokage, e se tornou uma excelente ninja médica com uma força bruta monstruosa. E não paramos por aí. Durante a Quarta Guerra Ninja, Sakura desempenhou um papel crucial, ajudando a curar inúmeros aliados e lutando ao lado do Naruto e do Sasuke contra o Madara e a Kaguya, que são simplesmente os maiores vilões de Naruto. E após a guerra, ela ainda continua crescendo em poder e habilidade, se tornando uma das médicas ninjas mais respeitadas do mundo ninja. E ela tem sim todo o meu respeito. Clã Inuzuka. E agora o bicho vai pegar. Ou devo falar que o cachorro vai pegar. Piadinha besta para apresentar o clã Inuzuka, que é o clã dos cães, para ser mais preciso. Realmente a gente não conhece muito desse clã. Claro que conhecemos o Kiba, sua mãe e a sua irmã, mas acaba por aí. Mas também podemos falar do Akamaru e dos outros doguinhos que também são membros, né, de certa forma. Mas é algo que é garantido falar que o Kiba, no final da Quarta Guerra Ninja, se tornou o membro mais forte do seu clã. Quer saber como? Se liga nessa parada que ele fez. Ele conseguiu usar a si mesmo, o Akamaru e mais um clone das sombras para criar um cão gigantesco de 3 cabeças, que lutou contra vários mini 10 caudas no campo de batalha, fazendo uma clara referência ao Cerberus, o cão de 3 cabeças que vigia a porta do submundo de Hades na mitologia grega. E por falar em referência, Kiba é um poço de referência, afinal ele é inspirado visualmente na princesa Mononoke do estúdio Ghibli. Ela era simplesmente uma princesa guerreira criada por lobos. Fora que não é de hoje que os ninjas são vistos com cachorros na cultura pop. Porém, independente disso, sua técnica
técnica secreta no campo da Quarta Guerra Ninja é um feito impressionante para um cara que luta junto com seu cachorro. Com certeza Kiba foi deixado de lado no Naruto Shippuden, mas eu ainda dou essa vitória para ele. Afinal, Kiba Inuzuka e seu fiel companheiro canino Akamaru são uma dupla pesada. E realmente essa habilidade de se transformar num híbrido de cão humano com Akamaru é insano. E por mais que a sua técnica mais poderosa, que é o Garoga, seja muito repetitiva, que é aquela técnica que eles ficam girando em alta velocidade, criando um furacão que destrói tudo, ela é bem forte e mostrou grande crescimento em força e habilidade ao longo da série, especialmente durante a Quarta Guerra Ninja. Clã Aburame. Agora sim vamos falar de um dos clãs que eu mais gosto desde o Naruto clássico. Tem muita gente que não curte por achar meio nojento, e entre nós, é mesmo, mas o Shino é um personagem incrível e com certeza é um dos membros mais fortes do clã Aburame, na minha opinião, o mais forte. Fora que uma curiosidade, ele nunca perdeu uma luta sequer, pelo menos até o Boruto. E por falar nisso, entre nós, acabaram com o Shino no Boruto, meu. Zoado. Mas se liga na versatilidade desse cara. Seus insetos consomem chakra de uma maneira absurda, chegando a aposentar os ninjas que têm seu chakra consumido, pelo menos os por inteiro, fazendo com que eles nunca mais possam usar jutsu. Ele também consegue criar insetos enormes que também devoram chakra, e também conseguiram destruir várias miniaturas dos 10 caudas. E o interessante é que ele é extremamente estrategista, habilidoso, frio, fora que ele é especialista no uso de insetos que habitam seu corpo e obedecem aos seus pensamentos. Esses insetos aí se alimentam do próprio chakra dele e em troca obedecem todas as suas ordens. E as suas técnicas incluem o uso dos insetos para rastrear inimigos, drenar chakra e até criar ilusões. Tem gente que fala que o Torone seria mais poderoso que o próprio Shino por causa dos seus insetos microscópicos, que realmente é uma habilidade bem poderosa. Mas na boa, eu acredito mesmo que o Shino é superior. Fora que até tem um episódio filler mostrando ele contra o Shino e o Shino vence lá. Então esse título vai sim pro Shino. Fora que ele se destacou demais na Guerra Ninja. Mas não podemos esquecer, realmente acabaram com o Shino no Boruto. Clã Yuki. E agora vamos falar de um clã que talvez você não conheça, que é o clã Yuki. E se você está se perguntando, que clã é esse? Eu vou refrescar sua memória agora. É o clã do Haku, ou seja, o clã do estilo gelo do Kekkei Genkai. E na boa, esse clã tem uma história muito triste. Eles foram caçados quase à extinção na Vila da Névoa por causa do seu Kekkei Genkai. O que realmente não faz muito sentido quando a gente vai ao longo do anime, porque essa técnica extremamente poderosa é uma baita arma para a vila, então realmente foi um desperdício eliminar eles. De qualquer forma, obviamente, o Haku é o membro mais forte desse clã, não só por ser o único personagem que conhecemos desse clã, mas também porque Haku, por si só, já era um ninja muito apelão. Lembrando que quando ele voltou com o Edo Tensei, ele conseguiu lutar contra personagens fortes, incluindo até mesmo Rock Lee. O Haku, apesar de ter uma aparência delicada, era um ninja extremamente talentoso e mortal. Treinado pelos Zabu Zamomochi, ele era capaz de usar o Kekkei Genkai para criar espelhos de gelo que lhe permitiam mover e atacar em velocidades incríveis. E sim, sua habilidade permitia que ele cercasse os inimigos e os atacasse de várias direções ao mesmo tempo. Fora que além dele ser muito jovem e estar em desenvolvimento, ele lutou contra dois dos maiores genins do anime, que era o Sasuke Uchiha e o Naruto Uzumaki, e ele realmente tinha um grande potencial que foi perdido. Clã Ozuki. Agora vem um poderoso clã da Vila da Névoa, o clã Ozuki. Esse é o clã do Suigetsu e do seu irmão, Mangetsu. E entre nós, a diferença era clara. Mangetsu foi um ninja comparado a uma verdadeira fera. Ele foi um dos 7 espadachins da Vila da Névoa e um dos únicos que dominou todas as 7 espadas. Então é claro que o Mangetsu é muito mais poderoso que o Suigetsu, pelo menos de acordo com alguns relatos. Mesmo que o Suigetsu tenha enfrentado os 8 caudas, que não é coisa pouca. Lembrando que os membros do clã têm a habilidade de se transformar em água quando atingidos. Isso daí diminui muito o impacto físico da parada, a menos que seja tipo um estilo sólido relâmpago. Essa sim é a maior fraqueza desse clã. E fora essas habilidades, ele ainda tem um jato d'água de alta pressão que é muito poderoso e corta várias coisas. Mas mesmo com esses membros apelões, o membro mais poderoso do clã Ozuki é o segundo Mizukage, um shinobi muito apelão e além de tudo mestre de genjutsu, Gengetsu Hozuki. E se liga nas habilidades dele. Ele tinha a invocação do clã, que era um marisco gigante que tinha um genjutsu de área, tão poderoso que afetou todo o 4º batalhão ninja. Ele também tinha estilo água, com as habilidades características do clã dele, aquele jutsu de água também, e a técnica de transformar todo o corpo em água também. Fora isso, ele ainda tinha o estilo óleo, que tornava a areia do Gaara quase inútil, e ainda por cima tinha uma habilidade explosiva infinita. E sim, essa era uma habilidade insana. Ele tinha a capacidade de criar clones explosivos chamado Jockey Boy, que usava calor e vapor para se expandir e explodir repetidamente. E essa habilidade era extremamente difícil de combater e exigia uma habilidade estratégica muito grande para ser derrotada. Fora que ele tinha o poder suficiente para destruir um exército inteiro. Foi preciso 2 Kages
para lutar contra ele, o Gaara e o Onoki, e ainda um batalhão todo. E mesmo assim ele quase matou o segundo Tsuchikage. E como se tudo isso não fosse suficiente, ele também usava o Genjutsu para confundir e manipular os seus inimigos, em um nível de larga escala, mostrando sua maestria em batalhas estratégicas. Clã Yamanaka. Se você acha que o ninja mais poderoso do clã Yamanaka é a Ino, sinto te informar, mas você tá errado. Na real, comparado com seu pai, ela não fez nada impressionante. Inuichi Yamanaka tem feitos absurdos. Ele foi capaz de conectar toda a aliança por dias. Claro que Ino fez isso no final, mas não como seu velho. Ele era quase uma rede Wi-Fi ultra poderosa. Fora que ele ainda tinha a habilidade da mente destruidora, que podia controlar a mente do oponente, até mandando matar algum aliado. E a Ino fez isso sim, tá? Mas no episódio filler, então não é canônico. Somando as habilidades, Inuichi também era um interrogador muito poderoso, atravessando todas as camadas de defesa que o Pen colocou naquele cara que eles capturaram da Vila da Chuva, o que na boa não é uma tarefa fácil. E o cara ainda era chefe das forças de inteligência de Konoha e um mestre em técnicas de controle mental. Ele é praticamente o Charles Xavier do Naruto. A sua habilidade de conectar mentes em larga escala foi crucial durante a Quarta Guerra Ninja, permitindo comunicações instantâneas entre os membros da Aliança Shinobi. Então, com toda certeza podemos falar que ele foi uma das ferramentas extremamente importantes para a Aliança Shinobi vencer a guerra. Clã Akimichi. A gente não tem muitas informações do clã Akimichi, a não ser o pai Choja e seu filho Choji. Mas mesmo assim, para definir qual que é o mais forte, eu tive que ir no detalhe. Mas mesmo assim, eu não tenho dúvida que o mais forte desse clã é o Choji. Quando vimos o pai e o filho lutando contra o Gedo Mazou, eles praticamente pareciam pessoas lutando contra uma estátua. Mas vamos analisar a trajetória de tudo, desde o começo. Choji, quando criança, tinha acesso às pílulas, aquelas que podiam aumentar a sua força significativamente. Mas na guerra, ele nem precisava mais usá-las, porque ele já tinha essa força dentro de si mesmo. E além de ter lutado contra o seu próprio mestre reencarnado Azuma, que era muito poderoso, ele também encarou lutas muito mais difíceis do que o seu pai. Fora que na batalha contra o Gedo Mazou ele ainda se destacou um pouco. Enquanto o Choza, bem, ele não lutou contra ninguém importante. A gente até supõe que ele lutou contra o Dan, mas não mostra essa luta, então não dá pra considerar. Fora que o Choji Akimichi é um dos personagens que mais cresceu ao longo do anime. No início ele era inseguro e tinha uma autoestima muito baixa, mas através do seu treinamento e das experiências de batalha, ele se tornou um guerreiro confiante e poderoso. Com suas habilidades de expansão, que deixa ele aumentar o seu tamanho e poder, basicamente as características do clã dele, ele se tornou um pilar de força e coragem na guerra, lutando contra inimigos assustadores e protegendo seus amigos. Realmente, ele foi brabo. Clã Nara. Eu tenho certeza que ninguém tem dúvidas que Shikamaru é o ninja mais poderoso do seu clã. Isso tudo graças a uma única frase: conhecimento é poder. E para confirmar isso, se liga. Ao derrotar o Hidan, ele se tornou o único personagem secundário que matou um membro da Akatsuki. Fora que no final do anime, ele é simplesmente um dos melhores estrategistas do planeta. E o mais interessante é que ele não é um ninja overpower que tem muito chakra. A verdade é que ele faz muito com pouco, através do seu poder de dedução, análise e ação. E sim, Shikamaru Nara é conhecido por sua inteligência estratégica e habilidades de manipulação das sombras. Mesmo com uma quantidade relativamente baixa de chakra, ele é capaz de usar as suas técnicas de uma maneira muito criativa e eficaz, prendendo e controlando os inimigos com as sombras. E eu preciso ressaltar isso daqui. Sua batalha contra o Hidan foi uma das melhores de todo o anime, onde ele usou todo o seu intelecto superior para derrotar um ser imortal. Além disso, o Shikamaru desempenhou um papel crucial na liderança das forças de Konoha durante a guerra, mostrando de novo suas habilidades como estrategista e líder. E fora que agora ele ainda é o Hokage. Clã Shimura. Se você não conhece esse clã ou não lembra dos membros dele, se prepara, porque agora você pode ficar com raiva. O clã Shimura é mencionado em um dos capítulos do flashback do Hashirama, e a gente não conhece muitos dos membros desse clã. Na verdade, conhecemos só um, Danzo Shimura, um dos personagens mais odiados de Naruto. E sim, ele pode ser controverso, mas é inegavelmente poderoso. Claro que ele manipulou o seu corpo para ficar mais forte ainda, por isso ele tinha vários Sharingans implantados no seu braço direito, que é o que permitia usar vários Izanags. Aquela técnica que dava a capacidade dele reescrever a realidade por um curto período de tempo, deixando ele invulnerável. Além disso, ele possui o Mokuton, o estilo madeira, que ele obteve implantando as células do Hashirama em seu corpo. E sim, ele demonstrou todo o seu poder e habilidade ao encarar o Sasuke em uma luta difícil. E eram habilidades realmente poderosas. Mas ainda bem que ele foi de arrasta pra cima pro emo revoltado do Sasuke. Clã Hatake. Agora vamos falar de um clã que também conhecemos poucos membros. Para ser exato, conhecemos só dois membros principais, Kakashi e o seu pai, o Presa Branca Sakumo Hatake.
Hatake. Diz a lenda que o Sakumo era mais forte do que os 3 Senins lendários, o que não é fácil e nem pouca coisa, mas mesmo assim, o título de membro mais forte do clã Hatake vai pro seu filho, Kakashi Hatake. Na moral, os níveis que o Kakashi alcançou na guerra, quando ele adquiriu o Mangekyo Sharingan duplo, não tem competição. Ali ele não se tornou só um membro mais forte do seu clã, mas um dos ninjas mais poderosos do universo do Naruto. Antes disso, ele já era conhecido como ninja copiador, e essa fama ele conquistou após ter copiado mais de 1000 jutsus com seu Sharingan. Mas além disso, ele ainda demonstrou habilidades excepcionais na Quarta Guerra Ninja, com aquele Kamui assustador e o seu Susanoo, que é um dos mais lindos que já apareceu na obra. Fora que o Kakashi Hatake é um dos personagens mais amados de todo o anime, e eu vou falar um segredo, ele é um dos meus personagens prediletos também. Clã Kaguya. E agora vamos falar sim do Clã Kaguya, mas vê se não confunde com a poderosa Kaguya Otsutsuki, que é a pior vilã de todos os tempos. Pior de ruim mesmo. A real é que o Clã Kaguya é o clã do Kimimaro, um capanga muito forte do Orochimaru, mas que também é extremamente leal àquela cobra peçonhenta. Os membros desse clã eram bárbaros, gostavam de invadir lugares e não eram nem um pouco bem-vindos na Vila da Névoa. Mas a gente só conhece bem mesmo o Kimimaro, mas sem dúvidas ele é o mais forte daquele clã também. É dito por todos, incluindo pelo Orochimaru, que ele herdou o Kekkei Genkai do clã Kaguya mais do que qualquer outro membro. Na sua primeira aparição, ele não só derrota o Garou Rock Lee, porque ele tá com uma doença tão avançada que ele só conseguia andar por sua força de vontade. Ou seja, ele estava realmente nerfado ali. Mas a gente viu ele mostrar todo o seu poder de luta, possuindo a habilidade única de manipular os seus ossos como armas de maneira brutal e eficiente quando ele volta na Guerra Ninja através do Edo Tensei. Lá ele luta contra o Naruto utilizando o modo Kurama, o que é insano. Claro que a gente tá falando de um clone do Naruto, mas vimos um clone igual derrotando o terceiro Hokage, então pode acreditar, ele era forte pra caramba. E a ressurreição do Kimimaro durante a Quarta Guerra Ninja mostrou que ele ainda era uma força a ser reconhecida, lutando contra ninjas poderosos e mantendo a posição de membro mais poderoso do seu clã. Clã Kazekage. O clã Kazekage, ou clã da areia, é difícil definir exatamente como um clã, porque o Gaara diz que o seu nome é Gaara do Deserto, então talvez nem seja um clã, mas a gente vê que os Kazekages controlam a areia, então a gente vai considerar que é sim um clã e a gente vai ranquear os Kazekages aqui. Fechou? O terceiro Kazekage é dito ser o mais poderoso no início do Naruto Shippuden, e eu particularmente não duvido, mas no final, com certeza é o Gaara, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gaara lutou contra o Madara Uchiha 3 vezes, incluindo no modo Rikudou. Lembrando que o Gaara começou como um vilão, mas ele evoluiu para se tornar um dos personagens mais respeitados e queridos do anime. Como o Jinchuriki do Uma Cauda ou Shukaku, ele tinha um poder imenso desde jovem, mas foi a sua habilidade de controlar a areia que o destacou. Após ser resgatado pelo Naruto, Gaara se tornou o quinto Kazekage e desempenhou um papel crucial na Quarta Guerra Ninja. Não só graças à sua habilidade de manipular a areia para defesa e ataque, mas também pela liderança e sabedoria. Sem dúvida, ele é o Kazekage mais poderoso de todos os tempos. Clã Sarutobi. Você pode me chamar de louco, mas eu curto demais o clã Sarutobi. E ele tem ninjas bem interessantes. Se liga só. Primeiro o Azuma, que é dito ser um dos jonins mais fortes da Vila da Folha. Temos também Konohamaru, que se tornou muito poderoso e estiloso em Boruto, mas o membro mais forte do clã Sarutobi, sem dúvida, é o Hiruzen, o terceiro Hokage. Tem gente que acredita que ele é fraco, mas ele é muito poderoso mesmo. Para você ter uma ideia, ele era considerado o mais poderoso dos 5 Kages quando ele estava vivo. Isso inclui o Onoki e o A, que era o quarto Raikage. Além disso, Hiruzen sabia todos os jutsus da Vila da Folha, o que é absurdo. Mas por incrível que pareça, o auge da sua força foi especialmente quando ele era mais jovem. Afinal, além da sua força, ele ainda dominava os 5 elementos com perfeição. E fora que depois de velho, ele lutou contra Orochimaru e mais 2 dos seus mestres, o primeiro e o segundo Hokage ao mesmo tempo, demonstrando força, habilidade e determinação impressionantes. Claro que os Hokages não estavam no seu auge, graças ao Edo Tensei imperfeito do Orochimaru, mas mesmo assim é um feito impressionante. Clã Hyuga. Por mais que a Hinata tenha evoluído após a guerra, e o Heihachi também sendo definitivamente poderoso, não podemos esquecer e considerar que o membro mais poderoso do clã Hyuga, mesmo sendo da família secundária, seja, sem dúvidas, Neji. A forma como ele morreu foi sim, ridícula. E na minha cabeça, foi mais erro do Kishimoto do que dele. Mas Neji sempre foi um gênio. Neji é especialista do uso do Byakugan, que pode ler todo o fluxo de chakra existente e ainda domina o estilo punho gentil. Apesar de ser membro da família secundária, ele superou muitos da família principal quando ainda era jovem. E eu falo sim, que é de habilidade e poder também. Fora que a gente pode ver a extensão do seu poder e habilidade na luta contra o Naruto durante o exame Chunin, que na moral foi top demais. E ainda vimos o Neji brilhar durante a tentativa de resgate do
Sasuke, com aquela técnica incrível, 8 trigramas, 64 palmas, e também o Kaiten, que é a rotação, presta atenção nisso, que tirava todo o ponto cego das suas costas para se defender de uma flecha extremamente rápida. Diga-se de passagem, muito mais rápida que um certo galho que matou ele no Naruto Shippuden. Por isso que eu falo, morte ridícula, e eu não aceito isso, não tem como. Mas claro que a sua morte, roteiristicamente falando, durante a Quarta Guerra Ninja, foi um momento de grande tristeza, mas também um grande sacrifício que só demonstrou sua grande lealdade. Clã Senju. E agora estamos chegando em um dos clãs mais poderosos do Naruto, especialmente durante o período dos estados combatentes, mas que meio que depois deu uma desaparecida também. Acho que o único membro que a gente viu nos dias atuais é a Tsunade, mas mesmo assim é fácil dizer que quem é o mais forte é o Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Ele era capaz de criar uma estátua de madeira maior do que a Vila da Folha com o seu modo sábio ativado. E não é só isso, se liga nos feitos dele. Ele derrotou Madara mesmo usando Susanoo revestido pelo Nove Caudas, domou as bestas das Duas Caudas a Nove Caudas sozinho, ou seja, 8 bestas. Conseguia se curar sem utilizar nenhum selo de mão, que é uma habilidade raríssima. Possuía um dos mais poderosos e raros estilos do anime, que seria o Mokuton, o estilo madeira. E graças a todos esses feitos, o seu apelido era simplesmente o Deus Shinobi. Fora que ele ainda foi fundamental na fundação de Konoha e na criação da estrutura da vila, sempre buscando a paz e a prosperidade para todos, mesmo que de uma maneira muito inocente. Clã Uzumaki. O clã Uzumaki é conhecido pelos seus cabelos vermelhos, com exceção de um único ninja que você com certeza tá ligado qual é. Os membros desse clã possuíam não somente muito chakra, como também poderosas técnicas de aprisionamento, selamento no caso. E dentre todos que conhecemos, tem o Nagato, a Karin, a Kushina e claro, o próprio Naruto Uzumaki. E na boa não tem competição, Nagato era realmente poderoso, mas ele é completamente ofuscado pelo Naruto quando ele obtém o modo sábio dos 6 caminhos. Não só por ser protagonista da série, mas desde jovem ele era o portador da Kyuubi, que lhe dava um enorme poder e também uma reserva assustadora de chakra, ou Chakra, como ele falava, né? E mesmo com muita dor e solidão, ele superou todas as dificuldades com coragem e determinação, sendo aceito por todos como o grande herói do mundo ninja. A verdade é que graças ao tempo, ao treinamento intenso e também à orientação dos seus mentores, como Kakashi Jiraiya, ele dominou o modo sábio, o chakra da Kyuubi e recebeu os poderes dos 6 caminhos, e com tudo isso ele pôde proteger os seus amigos e trazer a paz ao mundo ninja, e enfim realizar o seu sonho, se tornando o 7º Hokage e um dos ninjas mais poderosos e respeitados da história. E detalhe, você sabe por que o Naruto é laranja? Porque o pai dele é o Relâmpago Amarelo e a mãe dele tem o cabelo vermelho. Coincidência? Acho que não. Clã Uchiha. E sem sombra de dúvidas, o clã Uchiha é um dos mais populares do universo de Naruto. E possivelmente o mais forte também, se você for somar os membros. E por falar nos membros, se liga só neles. A gente tem o Itachi, tem o Shisui, tem o Fugaku, o Sasuke, o Madara e muitos outros. Mas e aí? Quem é o mais poderoso? Quando rola esse debate, todo mundo fica entre o Sasuke com o Rinnegan ou o Madara com 10 caudas. E galera, o time Sasuke sempre fala que ele corta o Madara ao meio com o Chidori, o que realmente é impressionante. Mas na real, o Madara nem foi pego de surpresa. Ele sabia que isso ia acontecer, ele viu e ele escolheu isso porque era irrelevante, ele ia praticamente se regenerar. Então, embora seja uma façanha estilosa e impressionante, não é tão impressionante quanto muitos gostam de falar. A versão mais forte do Sasuke é o Sasuke Indra Susanoo, que lutou contra o Naruto. Ele drenou todos os chakras das bijus, formando um Susanoo de Indra. Mas a pergunta que fica é, isso é mais forte que o Rinnegan Sharingan do Madara no modo Rikudou? E eu vou responder, não. O Rinnegan Sasuke não poderia derrotar o Jubidara nem ferrando. Muitos gostam de dizer que o Sasuke ou o Naruto poderiam derrotar o Madara sozinhos, o que também não é verdade. Eles poderiam acertar alguns golpes, mas com certeza o Madara superaria isso facilmente. Então sim, Madara Uchiha é o Uchiha mais poderoso de todos os tempos. Na verdade, esse Madara é exclusivamente o ninja mais poderoso de todo o Naruto. E se liga nisso. Quer que eu prove pra você? Então presta atenção nisso. Madara usou vários Shibaku Tenseis no céu. Cada um é maior do que um pequeno país.
enormes. Agora os Shibaku Tensei do Sasuke são minúsculos comparado com ele. Madara também colocou o mundo inteiro sob um genjutsu, e o Sasuke nunca chegou nem perto disso. E pra matar essa dúvida de uma vez, a habilidade mais poderosa do Sasuke é a Flecha de Indra, que poderia ferir o Madara sim, mas o Madara poderia usar suas orbes da verdade ou seu Susanoo para defender isso. Além disso, ele possuía o Sharingan e eventualmente o Rinnegan, que permitia ele usar todas as técnicas devastadoras como o Susanoo perfeito e a lua infinita Tsukuyomi. E após se tornar o Jinchuriki dos 10 caudas, Madara atingiu um nível de poder quase incomparável, sendo capaz de lutar contra os Kages, contra a Aliança Shinobi, contra os protagonistas e praticamente detonar todo mundo. E mesmo assim, isso não é tão impressionante quanto o ranking dos 10 melhores ninjas do Naruto. Você vai ficar em choque com a posição que o Naruto pegou nesse ranking. É só clicar nesse vídeo aqui. E lembrando, toda a honra e glória a Deus, e se curtiu, se inscreve no canal. Super Nerd Star, tchau!